Aproveitando isso aí, daí posteriormente ela foi, tornou-se santa. Se tornou-se Aham. santo. E qual que é esse processo aí de uma pessoa normal, no caso, para tornar-se um santo aí para a Igreja Católica? Como que é esse processo? Você consegue me explicar? Consigo. Opa, Já deixa. aproveitar esse gancho aí dela, né, no caso? Sim. Sempre é bom a gente. Podcast eu gosto porque vai surgindo assunto, e você não fica sem assunto. O processo de nomeação de um santo é o seguinte: o pessoal sempre fala, a pessoa vive lá na igreja, ela vai ser santo. Às vezes não, cara. Eu vou dar outro exemplo, bem rápido, Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um dos piores caras daquela época, um dos caras que fazia tudo errado, bebia. Não é que beber é pecado. Na Bíblia fala, beber não é pecado, pecado é se embriagar. Você que toma uma cervejinha, você não está pecando. Agora, se você ficar chapadão, é pecado. É isso que eu falei, não sei para quem que eu falei hoje. A minha prima estava aqui em casa, eu falei para ela, falou assim, mas você não está tomando mais, Jonathan? Eu falei, eu decidi não tomar. Se você olhar lá na Bíblia, não está escrito lá que é proibido você tomar cerveja. Mas só que dentre a bebida vem outras coisas que a bebida causa, né? Também Isso, quando você está alterado ali, embriagado, você é promiscuidade, é adultério, é brigas, né? Esse tipo de coisa. exatamente. É tudo consequência da bebida. Exatamente. E tem pessoas fracas, tá? Vamos voltar ao assunto lá. Santo Agostinho, só para quebrar o paradigma das pessoas que falam, porque fulano é mau, lá nunca vai ser santo. Santo Agostinho foi um homem mau, ele era casado, ele traía a esposa, ele era usando o português rasgado, ele era tentado, mas é tentado. Até o momento em que ele encontra Jesus. Aí ele começou a traçar um processo de conversão e se tornou um santo. Quais são os passos você me pediu para ser santo? Primeiro de tudo, a pessoa ela tem que, a partir da morte dela, tem algumas pessoas que são veneráveis até, um exemplo, depois eu vou falar de São Padre Pio. O Beato Carlo Acutis, ele teve 15 anos, certo? Ele foi um jovem, um piá. A vida dele foi baseada em internet, celular daquele tempo. Sabe, se eu não estiver enganado, ele morreu em 1997. Ele era da Itália. É jovem agora, Ele era jovem. recente, né? Ele usava, ele teve, o pai e a mãe dele, os avós eram ricos, milionários. Mas ele renunciava a tudo isso. Porque o pai e a mãe dele, não é que eles eram bravos. Ele gostava do certo, tipo, que ele não gastasse dinheiro com coisas, né? Ele pegava a mesada dele, torrava, ele não comprava nada para ele. Ele comprava marmita e servia os pobres, escondido. Quando o pai e a mãe dele descobriu, ele já tinha falecido, ele morreu de leucemia. O Beato Carlo Acutis, ele sempre foi de igreja. Teve alguns santos que, o exemplo de Santo Agostinho, né? Eles fizeram coisa errada e depois voltou, né? A maioria dos pregadores de hoje, eu posso falar porque são meus amigos, a maioria dos pregadores de hoje, da igreja católica, as evangélicas eu não sei, né? Porque eu não conheço a história. Mas dos pregadores de hoje, quase todos eles têm uma história, por trás da pregação tem uma história triste, Sim. certo? Uma história de superação, uma história que talvez teve muito choro, teve muitas lágrimas de mãe, de esposa e tudo, sabe? O Beato Carlo Acutis, ele sempre foi da igreja. Sempre, usava a internet e tudo para dissipar, para espalhar os milagres eucarísticos, certo? E ele morreu, o pessoal começou a pedir a intercessão dele. Aí que vai chegar os passos para ser santo, certo? Tem o processo de beatificação. O que é beatificação? A pessoa ela ainda não é santo, certo? Mas ele é venerável. Venerável o que é? Você Mas pode isso acontece depois de depois falecido. depois de falecido. Tem pessoas que demoram, tem santos que morreram faz 1000 anos e ainda não são nem santos. Aliás, tem pessoas que morreram faz 1000 anos e não são nem santos, nem venerável, certo? O Beato Carlo Acutis foi o seguinte, tipo, ele faleceu e pelo exemplo de santidade dele, né, que ele usava a internet, as redes sociais para falar sobre Deus, o pessoal começou a pedir a intercessão dele. Quais os passos para se tornar um santo? Você tem que primeiro ser venerável, que aí você vai ser chamado de beato. Aí tem o processo de beatificação, né? É veneração, beatificação e canonização. Beatificação é o primeiro? Não. Beatificação. É o primeiro, mas. Não.
Desculpa, Veneração. veneração. Veneração, o pessoal, os fiéis ali, venerar o rapaz lá porque ele teve uma vida, digamos assim, exemplar. Isso, veneração você consegue enquanto você está vivo. Tipo alguém, um pregador, um padre, um bispo. O Papa, por exemplo. O Papa lá é uma pessoa venerável. Ele não é santo, mas ele é venerável aqui na Terra. Agora, beatificação, beato, é a partir do momento em que você falece, em que você sai dessa vida e parte para outra melhor. E daí, no caso, se ele teve uma vida ali exemplar, daí ele vira um beato. Ele vira um beato. Aí as pessoas vão pedir intercessão, bastante. Se ele realizar 2 milagres que forem comprovados pela igreja, aí ele vai ser um santo. Aí vai entrar o processo de canonização. Então agora, eu estou usando o exemplo do Carlo Acutis, por quê? Porque agora, no momento, ele é beato. Ele não é santo, ele é beato, Carlo Acutis. A partir de um tempo, daí eu não sei, aí é a questão da Igreja Católica que decide um nome de santo. Mas eu acredito que vai ser Santo Carlo Acutis ou Santo Acutis, alguma coisa nesse gênero. Ah, sim. Então, Você daí tá no entendendo? caso, durante esse período aí agora tem que ser confirmado pelo menos 2 milagres dele, confirmado pela Igreja Católica, para daí tornar-se um santo. Pelo menos 2 milagres. Não é que tem que ser 2, de 2 para cima, né? É o mínimo 2. O mínimo 2. Se não tivesse 2 milagres, ele vai ser beato pro resto das nossas vidas. Né? Assim como tem outros ali, que nem você falou, mais de 1000 anos ali, que é beato ainda. Exatamente. Porque, tipo assim, catalogado, estava falando isso ontem lá no programa do Edson, catalogado, a Igreja Católica tem mais de 40 mil. Nossa! 40 santos. mil santos! Catalogados. Nossa. Catalogados, fora os que ainda tipo, o pessoal não conhece. Tem muito santo conhecido, mas tem muitos santos que não são conhecidos. Nossa. Por exemplo, nós católicos, não é que a gente adora, mas a gente venera. Vamos falar um pouquinho sobre Nossa Senhora, a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Só ela tem mais de 3 mil títulos. Nossa. Tipo, um exemplo. Não sei os 3 mil títulos, mas eu vou dar aqui alguns exemplos. Não, sabendo só 1000 tá bom. Tipo assim, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e assim vai. Só ela tem mais de 1000 títulos. Você está entendendo? Aliás, 3 mil títulos. Nossa. E o resto aí é 40 mil santos catalogados na Igreja Católica. Qual que é os mais conhecidos pelos católicos ali? Cara, vai de católico, cara. Tipo assim, eu prefiro pedir a intercessão. Vai de católico, igual eu falei, mas os meus preferidos é Nossa Senhora Aparecida, São Padre Pio, São Francisco de Assis, o Beato Carlo Acutis, ele ainda não é santo, mas você pode pedir a veneração dele. Santa Dulce dos Pobres, ela foi uma santa brasileira. Santa Dulce é do CEMEI, irmã Dulce? Exatamente, ela é lá do Pará, aqueles lados lá. Outra santa brasileira, ela nasceu na Itália, mas ela morreu no Brasil, ali de Santa Catarina. Como é que é? Madre Paulina, tem o santuário Madre Paulina. Os meus santos de devoção são esses. Não que eu não peça a proteção e intercessão dos outros, né, mas os favoritos são esses. Nossa, eu não sabia que tinha toda essa quantidade aí, cara. Santo Agostinho também é um ótimo santo, São Sebastião. Cara, se nós for falando aqui... Eu conheço São Jorge. São Jorge também. São Jorge por causa da lua, né? Que tem um negócio, não tem um negócio assim com a lua, né? A ligação com a lua ali que... Matou, acho que o dragão. Matou o dragão, que queria comer a lua, coisa assim, né? É exatamente isso. E o assim, pessoal lembra bastante.